Sejam todos muito bem-vindos. Está aí conosco, né, a Francislaine, um abraço. O Giovan, outro abraço. Márcia Vasconcelos, Diana Fernandes, boa noite a todos vocês. E eu vou pedir a vocês que vão mandando um aviãozinho aí para os seus seguidores, seus parentes, amigos, colegas e muito mais. Porque nós temos hoje uma live de um assunto importante, muito interessante, que é como ser um investidor independente. Com um especialista em investimentos, educação financeira, escritor e empresário, Pedro Pinheiro. Tudo bem, né, Pedro? Vamos lá, Pedro. Tudo bem. Faça uma apresentaçãozinha aí mais completa da que eu já fiz, para que nós possamos aí continuar a dar andamento aos trabalhos. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Para mim é um motivo de imensa alegria e satisfação estar aqui contigo nessa live. Meu nome é Pedro Pinheiro, sou educador financeiro. Vou fazer um breve relato da minha história de vida. Eu sou nascido e criado em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou potiguar e nordestino com muito orgulho. Tá? Eu venho de uma família de classe média, tive uma infância, uma adolescência normal, e a minha trajetória como investidor iniciou-se na minha graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo começou na graduação universitária, no curso de Ciências Contábeis. Tá? E para que vocês possam entender o motivo pelo qual eu escolhi esse curso, desde a infância, que eu sempre tive um perfil financeiro poupador, né? Recebi uma educação dos meus pais focada nos estudos, no esforço, né, no trabalho, e também na importância de se organizar financeiramente, de poupar e de evitar desperdício de alimentos e de dinheiro. Então, desde criança, eu sempre fui uma pessoa preocupada, né, em evitar vícios, né, tanto como de dinheiro. Tá? E, além disso, eu sempre fui muito organizado, não apenas financeiramente, mas organizado também com outras coisas, de um modo geral. Eu era aquela criança que gostava de deixar os meus brinquedos nas devidas posições, eu não gostava de mexer a posição de nenhum deles, né? Então eu sempre fui... A roupa também tem que estar bem guardadinha, bem dobrada. Então, assim, desde criança eu sempre fui muito organizado com as minhas. E eu acho que em virtude disso, eu terminei optando pelo curso de Ciências Contábeis. E eu acredito no curso de Ciências Contábeis que a semente inicial, a primeira semente, para que eu viesse a me tornar educador financeiro hoje, né, foi nos bancos da universidade, né, no curso de Ciências Contábeis. A primeira germinada foi naquela época, né? Sem ao menos lidar com o futuro, eu poderia vir a me tornar educador financeiro, né, em virtude da minha opção pelos Ciências Contábeis. Até porque quando eu entrei no curso, que foi em 2006, né, ou seja, há 16 anos atrás, não se ouvia falar na profissão de educador financeiro. Né? E o tema investimentos, ele era ainda muito incipiente no Brasil. Né? Praticamente ninguém falava em bolsa de valores, em investimentos, de uma forma muito incipiente. Talvez, naquela época, o Gustavo Cerbasi, com os Lilly, não me lembro de alguém fora o Cerbasi. Era uma coisa assim muito incipiente mesmo, né? Uma coisa que ninguém ouvia falar, não existia, né? A profissão educador financeiro
e pouquíssimas pessoas investiam naquela época. Né? Pouquíssimas então pessoas. vamos lá. Vamos por parte, né, Pedro? Senão tudo no começo desse povo, né? Uhum. Vamos lá, pessoal. Pedro, dá aí boa noite para alguns dos nossos convidados. Sim, pede para com eles, certeza. né, convidarem mais gente para estar conosco. Isso, boa noite, meus sócios do Pague-se Primeiro, Márcia, Hernani, Geovan, Frankslane, o Hernani. Obrigado por vocês estarem aqui nos prestigiando. Também gostaria de dar as boas-vindas a Eliane Fernandes, a Virgínia, a Mônica Cláudia, a Fabiana Forte, nossa colega do curso EFINC. Isso. A dispensa comentários. A Bia Nunes e o Tiago. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês extraiam algo daqui dessa live. Né? Que vocês... Show de bola. Já saiam dessa live com outra cabeça, né? Isso. Então, Pedro, você que na introdução falando, né, que você era um poupador. Nós temos, né, alguns perfis, né, de pessoas quando se trata de dinheiro. As pessoas que elas se identificam com alguns perfis. Nós temos o poupador, temos o investidor, temos o descontrolado, né? Temos o gastador. E quais são os outros? São 5 perfis. Você poderia fazer uma perfis bela... financeiros, sim. São 5 tipos de perfil financeiro. Tem o poupador. O seu era poupador no começo. Hoje o meu é poupador financista, com predominância do financista. Tá? Mas lá atrás era poupador. Né? E aí existem 5 tipos de perfil. Tem o poupador financista, que é como se fosse um poupador melhorado, por assim dizer. Né? Tem o gastador, isso, que é aquele que gasta mais do que recebe, do que ganha. Tá? Tem o descontrolado e tem o desligado, que são parecidos um com o outro, com algumas pequenas diferenças. Tá? É isso aí. E para poder conhecer melhor esses perfis, né, eu vou deixar aqui, né, informação para os nossos seguidores, internautas, que vocês podem ir lá no nosso site, né, pagueseprimeiro.com.br, que lá nós temos um material que explica cada um desses, daí uma aprofundada, né, de cada perfil e que cada um deve fazer para poder adequar melhor a sua realidade e, com isso, se desenvolver melhor. Certo? Pedro, mas lá você já fez uma bela introdução, como é que foi sua infância, e falou da sua graduação. E conta para nós, o seu primeiro emprego, como é que se deu? Olha, a primeira experiência profissional foi estagiando, né? Um estágio, como vocês todos devem saber, toda a graduação universitária, ela tem os créditos, qualquer graduação universitária, elas são satisfeitas por estágios supervisionados. Né? Então, eu tive 2 experiências de estágio, né, aqui em Natal, uma na prefeitura, na Secretaria Municipal de Assistência Social, né, no setor financeiro, da Prefeitura Municipal do Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, e também tive, posteriormente, um estágio supervisionado na maternidade Escola Januário Cico, que é uma maternidade escola vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela tem o Hospital das Clínicas, né, que é o Hospital Escola, e a maternidade Januário Cico, que é a maternidade escola. Então são as duas, são as duas unidades vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Então, estagiei no setor de custos hospitalares, né, nessa maternidade. Tá? E aí foram as minhas primeiras experiências profissionais. Tá? Foi o meu primeiro contato com o mundo do trabalho. Tá? E aí, após eu me formar, eu comecei com meu pai. Meu pai, ele tem uma empresa de construção civil de médio porte aqui em Natal, né, há quase 30 anos. E aí, após eu me formar, eu comecei a trabalhar com ele. E, paralelamente, a trabalho
a empresa, eu também comecei a estudar para concursos públicos, né? Isso, eu me graduei em fevereiro de 2011, tá? E aí, segundo semestre, eu comecei a trabalhar com meu pai e a estudar para concurso. Quando foi por volta de 2014, eu tomei a decisão de deixar cursos públicos e mergulhar de cabeça na empresa. Tá? E o que acontece? Como eu havia frisado no início, eu sempre tive um perfil poupador, e quando eu ganhar dinheiro na empresa, naturalmente eu tive uma preocupação, né, devido ao meu perfil financeiro, e me preocupar com o meu futuro, com a minha aposentadoria na velhice. Né? Eu sabia desde então, né, desde aquela dia que a Previdência Social não seria suficiente para manter o meu padrão de vida no futuro. Né? E aí eu me preocupei em começar a investir, né, para constituir um patrimônio que me desse na velhice. Né? Então... Ei, Pedro, então foi aí que você começou a investir. Então você começou a descobrir, nesse momento, de que investir, a maioria da sociedade brasileira, 90% aí, para eles, investir é você ir no banco, colocar seu dinheiro na poupança, no CDB, em aplicações bancárias. E aí as pessoas descobrem que essas aplicações bancárias são boas para poupar e guardar o dinheiro e fazer uma reserva. São boas para enriquecer, né? Então elas são, né, eu diria, uma forma de economizar dinheiro, mas não de investir para ganhar dinheiro. Aí você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes nós vamos dar boa-vinda aí aos nossos seguidores, nossos internautas, né? Bem-vindos, Tiago Macola. Acho que é isso mesmo. Isso. A Zélia, o Hernani fez observação, nós falamos anteriormente sobre o perfil financeiro. Isso. Na nossa bio do Instagram, lá você pode ir na bio, que lá tem para você um questionário. Você respondendo esse questionário, vai sair para você gratuitamente qual que é seu perfil. Então vá lá, Exato. nos siga no Instagram, entre lá na bio e que você saberá qual que é o seu perfil financeiro. E também nós temos, né, o nosso canal, né, do YouTube. Pague-se primeiro. Vá lá, que nós temos muito conteúdo importante. A Silvimere está aí conosco. Silvimere, se eu não me digo, Água Boa, Mato Grosso. Um abraço, seja bem-vindo. O José Hélio, está aí. O Diogo, um abraço, Diogo. Você, Pedro, viu alguém diferente aí? Para dar um abraço? Sim, o Lucas Pinheiro, tá? Que é meu parente, meu primo de criação, morou junto comigo. Seja muito bem-vindo, Lucas. A Mônica, a Virgínia, a Bia Nunes, é isso aí. O Dias 9268. Um abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos. E vocês aproveitem e vá nesse aviãozinho que tem aí na parte inferior e já mande para as outras pessoas também ter acesso a essa live. Lucas Pinheiro, seja bem-vindo, um abraço. Vamos lá, então. Fale para nós aí, Pedro, tá? Os seus primeiros investimentos. Como é que foi isso? Antes, eu gostaria de dar boas-vindas também ao Diogo, nosso colega do curso FIM, com quem tive o prazer de fazer uma live. Seja muito bem-vindo, Diogo. Por volta de segundo semestre do ano de 2013, eu comecei a investir através dos produtos bancários. Tá? Previdência privada do Banco do Brasil, o Brasil Prev, tipo PGBL com tabela regressiva. Você, Domingos, que foi bancário aí por mais de 30 anos, imagina aí que erro crasso foi esse que eu cometi. Né? Com Sem certeza. nenhuma, tá? Com fundos de investimentos. Para quem não sabe, eu vou explicar brevemente, para quem é um pouco leigo em investimentos, a previdência privada
ela tem dentro dela fundos de investimento. Né? Aqueles fundos de investimento que você encontra no banco, a previdência privada ela empacota esses fundos de investimentos com a finalidade de previdência, de aposentadoria no futuro. Tá? Então, esses fundos que compunham, a L, né, a previdência privada que eu tinham taxas de administração muito altas. Eu me lembro que o fundo de renda fixa do MINS era quase 2%, e o fundo de renda variável, o fundo multimercado, era 2,5% para cima. Você tem Sem contar que naquela época tinha também um tal de carregamento, né? Você não botava mas 1.000... pelo valor que eu aportei no início, eles me isentaram da taxa de carregamento. Ainda bem. Ainda bem, que o estrago teria sido ainda, né? Mas vamos lá, eu também investi em fundos de investimento de renda fixa, fundos de ações com altas taxas de administração, tanto no Banco do Brasil como na Caixa Econômica. Né? E aí eu fui investindo dessa forma, né? E paralelamente à prática, né, a disciplina de investir, eu fui estudando de forma autodidática. Tá? Sempre gostei de ser um autodidata, então eu fui estudando através de sites, de canais no YouTube, de blogs. Tá? E eu gostaria de destacar aqui um site que me ajudou muito, né, o nível de educação financeira que eu tenho hoje, que é o site do Clube dos Poupadores, cujo fundador é o Leandro Ávila. Tá? Então, já passo a dica aqui para quem quiser se educar financeiramente, começar a investir. Siga o site. Eu vou aproveitar, viu? Clube dos Poupadores, né? Importante, onde o Pedro Pinheiro buscou informações, trouxe conhecimento para ele. E vocês, além dessa dica, vocês têm aí o Pague-se Primeiro. O nosso site Pague-se Primeiro, ele vem com esse objetivo, que é trazer educação financeira para todos aqueles que nos seguem. Então, vocês podem nos seguir, né, lá no YouTube, no Instagram, e, em especial, se cadastre lá, né, entre no nosso canal, pagueseprimeiro.com.br, que lá nós temos blog, lá nós temos conteúdo, lá nós temos curso, tudo sobre o seu dinheiro. Perfeito. Então, além do Clube dos Poupadores, eu também aprendi, através de youtubers, né, influenciadores digitais, livros, tá? Livros de como aprender a investir em renda variável, certo? Isso aí foi final de 2013, início de 2014. Quando foi em 2016, primeiro semestre de 2016, eu comecei a investir em renda variável através da corretora do Banco do Brasil, em ações de empresas, né? Só que a corretora do Banco do Brasil, ela cobrava uma taxa de custódia mensal de R$20, e a taxa de corretagem dela era, não me lembro agora, mas era bem, bem alta mesmo. Entendeu? Então, quando foi em setembro de 2016 eu me casei, eu nunca me esqueço desse lapso temporal, né, porque fez muita diferença. Eu fui, em setembro, após o meu casamento, eu fui para a lua de mel, e eu me lembro que um dia na lua de mel, eu estava lendo um artigo do Clube dos Poupadores, né, onde o Leandro é o seguinte, ele falava o seguinte, nenhuma pessoa no mundo enriqueceu investindo através dos produtos bancários. Somente investidores através de na bolsa de valores, na fonte mesmo, através das corretoras de valores mentes, né, investindo em ações de empresas, fundos imobiliários, ETFs, títulos públicos, né, que enriqueceram de verdade, né, ao redor do mundo. E aí foi minha cabeça. Quando eu voltei da lua de mel, a primeira coisa que eu fiz, Domingos, foi solicitar uma portabilidade, de custódia dos investimentos que eu tinha na corretora do BB para a corretora de valores independente, onde eu abri a conta, que foi a Clear Corretora, que hoje é uma corretora que tem taxa de corretagem zero, tá? E, além dessa transferência, eu fiz
eu tomei a difícil decisão de começar a resgatar os recursos que eu havia dado na previdência privada e nos fundos de investimentos. E da forma como eu tinha investido nessa previdência privada, eu perdi muito dinheiro com imposto de renda. Né? Mas eu tive que isso. Coloquei na minha cabeça, se eu quisesse no futuro ter um patrimônio robusto que me desse uma verdadeira guarida na velhice, eu ia passar por isso naquele momento. Então, eu perdi dinheiro nessa forma, no início, né, pagando muito imposto de renda. Tá? Cada ano eu fui resgatando recursos dessa previdência privada e fui investindo na minha alimentos. E aí, nesse ponto, eu faço a retrospectiva para o início aqui da live, onde eu falei que tudo começou na minha graduação de Ciências Contábeis. Porque na minha contabilidade, eu aprendi as administrações financeiras das empresas. Eu aprendi como se faz uma escrituração contábil e, mais importante, eu aprendi como se faz horizontal, análise vertical de demonstrações financeiras das empresas, como se apura os encargos sociais do pagamento das empresas e tal. Então, isso me deu uma certa base para que eu pudesse adquirir conhecimento em renda variável. Né? Então, hoje, um perfil investidor arrojado, agressivo, muito em virtude desse conhecimento que eu adquiri nos bancos da universidade, né? Na minha graduação em Ciências Contábeis. O fato de eu ser do ramo da construção civil, que é um ramo muito arriscado, tá? Também criou casca grossa em mim. Proporcionou um nível de tolerância ao risco maior. Né? Então, esses dois fatores, principalmente eu ter adquirido conhecimento, né, em contabilidade, me permitiu ter um perfil investidor hoje agressivo, né, de investir mais em renda variável para ter uma rentabilidade maior no futuro. Então, a minha independência como investidor começou em 2016, logo após o meu casamento, quando eu comecei a formar minha carteira de investimentos. Tá, Pedro. E aí, vamos aqui compartilhar, né, os nossos internautas e os seguidores estão trazendo, né? A Márcia diz, o conhecimento de dívidas e das dúvidas. A Fran diz, conhecimento em educação financeira traz clareza. O Diogo diz, existe a prática do conhecimento para ter sucesso com experiência prática. Márcia, não existe nada melhor que a busca do conhecimento. Diogo, renda variável, com estratégia. Invista em conhecimento. E assim, né, muitos vêm trazendo aqui suas contribuições. O que eu quero dizer, né, está observando, o Pedro falou que ele sempre gostou de estudar. E ele investiu, né, no estudo, foi autodidata, e ele descobriu que precisava investir em renda variável na lua de mel. Estava estudando, buscando conhecimento. Não quer dizer que ele não estava aproveitando a lua de mel. A lua de mel estava o mel puro. Ele estava lá, mas naquele intervalo ele não deixou de buscar informação. O que eu quero dizer é que se você não tem conhecimento, não tem informação, você já está perdendo. Quer seja nos bancões, quer seja na bolsa. Eu digo, você deixa de ganhar. É mais seguro. Como você não tem conhecimento, você deixa de ganhar. Mas se você for para a bolsa sem o conhecimento, você pode perder. O Pedro se tornou este grande investidor de sucesso porque ele foi para a bolsa com conhecimento. Ele primeiro adquiriu o conhecimento e depois se dedicou a investir. Foi sabendo que ele estava deixando de ganhar que ele fez a transferência do seu recurso das aplicações que não estavam dando a rentabilidade que ele gostaria para ir buscar aquelas que satisfaria aí os seus desejos, seus sonhos.
Então, pessoal, busque conhecimento, busque, né, conhecer o Pague-se Primeiro. Ele tem lá para você informações e conteúdo de qualidade. Pedro, então vamos lá. Pedro é um homem casado, bem casado, é pai, né? E aí eu fiquei sabendo que depois começou a investir, casou. O Pedro também, nessa autodidata, estudando bastante, ele se lançou a ser escritor. Como é que é essa história de ser escritor, Pedro? Conta para nós. Fazer uma breve retrospectiva. Logo após eu comecei de forma independente, através de uma corretora de valores, em 2016, eu não parei de estudar e continuei investindo. Né? E surgiu um desejo de buscar uma outra fonte de renda no mercado financeiro. Né? Além de eu ser empresário no ramo da construção civil, eu me preocupei em ter outra fonte de renda. Tá? Porque depois que você adquire a educação financeira, você aprende que você precisa ter várias fontes de renda. Né? E vocês podem aprender isso com maiores detalhes no nosso site do pagseprimeiro.com.br. Né? Inclusive lá tem artigo falando sobre isso. Né? Artigo e vídeo. Tá? Então, eu me preocupei em ter outra fonte de renda e eu despertei para um desejo de ingressar no mercado financeiro, né? De me tornar um profissional do mercado financeiro. Tá? Então, mas antes disso, em julho de 2018, eu fundei o meu blog de Educação Financeira e Investimento, blog Seja Independente. Detalhe, antes de virar escritor, você... Aliás, o blog é escritor, né? Então você foi escritor, começando pelo blog. Depois exatamente. O que eu sempre gostei de escrever, de fazer redação, né? Desde a época da adolescência. Então, eu procurei unir o útil ao agradável, né? E fundei esse blog, né? Como forma de me experimentar no mercado financeiro, né? E de ensinar as pessoas, né? Compartilhar esse conhecimento que eu adquiri, né? Com as outras pessoas. Então, após eu fundar o blog, comecei com poucos artigos, de forma bem, vamos dizer assim, um pouco amadora, né? Você vai aprendendo a escrever, né? Fazer uma copy, né? Em linguajar de marketing digital, você vai fazendo uma copy melhor ao longo do tempo, com a prática, escrevendo muitos artigos, né? Mas eu comecei escrevendo poucos artigos, com um linguajar bem coloquial, bem informal, e isso em julho de 2018. Quando foi no início de 2019, eu comecei a verificar na internet que a profissão de assessor de investimentos estava em alta no Brasil. A corretora XP estava fomentando, né, o crescimento desse mercado, né, de assessor de investimento. Então, inclusive eu vi uma matéria na Infomoney que um ex-jogador de futebol, que foi capitão do Corinthians, um volante que jogou do Corinthians, né? Ele foi capitão do Corinthians, que era o William, se eu não me engano, se me falha a memória. E esse William, para quem gosta de futebol aí, o William, ele era formado em ciências contábeis, na época ele era jogador do Corinthians, né? Ele era formado em ciências contábeis, e eu li uma matéria na Infomoney, contando sobre a história dele, que ele, após se formar em ciências contábeis, após se aposentar, pendurar as chuteiras, ele se aventurou nesse mercado de assessor de investimentos, né? Ele fundou um escritório vinculado a tal. E aí eu pensei, poxa, se ele conseguiu, por que eu não posso? Né? E aí em 2019 eu comecei a estudar para a prova de certificação de assessor de investimento, que é a prova ANCORD, o exame ANCORD. ANCORD significa Associação Nacional das Corretoras e Distribuidores de Valores Mobiliários. Né? E aí eu fiz a prova em fevereiro de 2020, bem pouco antes da pandemia, e fui aprovado. Tá? Só que,
quando eu fui me colocar no mercado, tanto aqui em Natal como em outros estados, surgiu a pandemia da Covid-19, né? E enfrentou uma dificuldade muito grande para como assessor de investimentos. E eu fui também percebendo que esse tipo de profissão, né, ele só é viável se você tiver um network muito bem formado com pessoas de alta renda, né, que tem muito dinheiro para investir. E isso estava me faltando muito na época, né, não tinha esse network. E além disso, eu percebi que o assessor de investimento ele tem um certo conflito de interesse, não tanto quanto o gerente de banco, mas ele tem um conflito de interesse, né, porque ele precisa vender produtos de investimento da corretora, tá, que muitas vezes não são do melhor interesse do cliente. Então, eu fui estudando outras opções no mercado financeiro e eu verifiquei que a profissão de educador financeiro estava surgindo, né, estava bastante em evidência também, e eu percebi que o educador financeiro ele não tem um conflito de interesse, o interesse dele é fazer com que o cliente dele tenha resultados, né? E como educador financeiro eu poderia fazer uma entrega maior para o meu cliente. Tá? Então, em 2020, no meio da pandemia, por sugestão de um amigo meu, que também se chama Pedro, ele é pernambucano, mas já mora há muito tempo aqui em Natal. E aí ele também investe, ele é servidor público e também investe, e ele me deu uma ideia, por que você não gosta de escrever, você não tem um blog, por que você não escreve um livro? Quando foi em outubro de 2020, ainda no meio da pandemia, eu publiquei esse livro no formato digital. O nome do livro é Aprenda a Investir e Seja Independente. E quando foi agora em dezembro de 2021, eu publiquei ele impresso. Tá? Então daí surgiu a versão Pedro Escritor, né, através desse livro. Tá? E em 2021, ano passado, né, em abril de 2021, eu observei uma postagem da Aline Sopper, né? A Aline Sopper, para quem não sabe, ela tem um curso de formação de educador financeiro, né? E aí eu parado o desafio a ingressar nesse curso de formação, e aí foi que eu conheci os meus sócios do Pague-se Primeiro, né? Comecei a fazer mentorias, né, com a Márcia, com o Hernani, com o Domingos, que está aqui me entrevistando, com o Marcos Uchoa, apenas 2 sócios que eu não tenho a mentoria, mas aí criou-se um relacionamento profissional, depois um relacionamento mais íntimo, né, de amizade, e aí surgiu a ideia de nos juntarmos para criar o Pague-se Primeiro, que é um projeto de vida, né? Se você quiser que eu continue, eu continuo, o Domingo. Então, peraí. Se você quiser complementar... Vamos entrar lá. Antes disso, vamos dar boas-vindas. Aí chegou mais internautas aí. O Thiago Lucas, a Aparecida, o Leonardo e a Aparecida, a Juliana, o Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. O Weber, Investir. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. E também tem algumas participações aí que o pessoal está colocando na tela. E eu vou pedir para vocês e dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas. Na nossa caixinha de pergunta aí tem um ponto de interrogação. Pode fazer qualquer pergunta sobre investimento, dúvidas, que nós vamos tirar e vamos responder para vocês. Tá? E aí, o Sandro Almeida diz o seguinte... ser investidor sem conhecimento é igual o cara ir para o day trader, sem aprender nada. Ele vai perder muito dinheiro. Sim. Exatamente, disse o Domingos, né, ele falou, você falou de futebol aí, né, do jogador, ele falou assim, eu adoro futebol. Certo? Vamos lá, quem mais? Pessoal, bem-vindo ao canal. Aqui é o canal do Pague-se Primeiro. É um canal destinado à educação financeira.
Esse canal tem como objetivo trazer conhecimento sobre o dinheiro. E nós temos os canais no YouTube, no Instagram, TikTok, tá? E principalmente o site do pagsprimeiro.com.br. Você pode aí na nossa bio, clicando nela, encontrar isso. E você já pode fazer lá o seu perfil financeiro, começar a sua fase de conhecimento sobre os investimentos. E aí, Pedro, você estava falando sobre o Pague-se Primeiro. Como é que você conheceu, né, os seus sócios, essa equipe maravilhosa. E o Pague-se Primeiro, qual que é isso? Quais são os produtos? Qual que é o objetivo do Pague-se Primeiro? O Pague-se Primeiro tem um objetivo, tem um sonho. Qual que é? Pode compartilhar aí com os nossos internautas? Sim, Pague-se Primeiro, pessoal, acima de tudo, é um projeto, um sonho, uma missão. Qual seria esse propósito de vida, essa missão de vida? Seria transmitir educação financeira para todos os brasileiros de norte a sul desse país. Né? Conhecimento esse de suma importância para o desenvolvimento do nosso país. Tá? Infelizmente, hoje no nosso país nós temos um cenário de endividamento das famílias brasileiras. Nós temos aí quase 80% das famílias brasileiras endividadas. Né? Inclusive, tem um percentual, né, dessas famílias brasileiras endividadas que estão inadimplentes, ou seja, elas não conseguem honrar as suas obrigações, né, não conseguem honrar com as suas dívidas. Tem aproximadamente 30% desses 70% que estão endividados, 30% estão inadimplentes. É um percentual muito alto. Se você considerar que hoje o Brasil tem uma população por volta de entre 210 e 220 milhões de habitantes. E tem aproximadamente 100 milhões de ativos quer dizer, de carteira assinada. Então, assim, é um cenário desafiador, tá? Gostaria de colocar dessa forma, desafiador, principalmente para o educador financeiro, né, que é aquele profissional que procura combater esse tipo de cenário instalado no nosso país. Tá? E o propósito maior do nosso negócio, né, é justamente combater esse tipo de problema, né, de levar a educação financeira para os lares brasileiros, para que o nosso país ele se desenvolva, os brasileiros adquiram esse conhecimento para que eles possam ter uma qualidade de vida maior, tá? Porque o educador financeiro ele não trata apenas sobre números e planilhas, ele também trata sobre tomadas de decisão ao dinheiro. Não trata apenas sobre investimentos, mas também trata sobre decisão que envolve o dinheiro. Né? Um empréstimo, um financiamento, inclui tanto na pessoa física como na física também. Tá? Eu diria na forma como a pessoa encara o dinheiro, como ela reconhece, como ela pensa sobre o dinheiro, né? Como ela trata, então, ou seja, trata o mindset, ou seja, o pensamento de para que serve e como usar o dinheiro. Não é isso, Pedro? E você falando aí que é a nível nacional, talvez seja por isso, né, que a nossa cofundadora aí, idealizadora do Pague-se Primeiro, pensou na regionalização, né? Nós temos aí você, que é do Natal, Rio Grande do Norte, aí no Nordeste, tem eu que estou aqui no Centro-Oeste, temos colega em Minas Gerais, temos colega em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tem pessoas distribuídas nesse Brasil todo, com conhecimento também, né, da área do nosso conhecimento diversificada, que é para poder trazer um pouquinho de cada assunto, de cada competência, para abranger a maior área do conhecimento possível sobre o nosso dinheiro. É isso mesmo, Pedro? Perfeito, exatamente, Domingos. Né? O nosso Pedro, negócio ali... Tá, pode falar. E também, no finalzinho já,
nós esquecemos. Eu também tomei conhecimento de que o Pedro, além de ser investidor na Bolsa Brasileira, em renda variável, né, conhecedor aí, master da nossa Bolsa Brasileira, também é investidor internacional. No país tem alguns papéis aí. Então, você também conhece, investe e ensina a quem quer investir internacionalmente falando, é isso? Isso, exatamente, Domingos. E aí, antes de adentrar nessa questão, eu gostaria de fazer aqui uma breve retrospectiva. Em dezembro de 2020, ou seja, há quase 2 anos, eu atendi minha primeira como educador financeiro, tá? E desde então, todos os clientes que eu atendi como educador financeiro, né, eu atendi na área de investimentos, né, eu faço o planejamento financeiro do cliente, envolvendo investimentos, tá? Então, dependendo do perfil investidor e dos objetivos de curto, médio e longo prazo que o meu cliente tem, eu faço um planejamento financeiro, né, de investimentos tanto no Brasil como no exterior. Tá? Muito bom. É isso aí. Vocês que estão aí conosco, podem fazer perguntas, já estamos chegando ao final, 5 minutinhos para o nosso final, que o Pedro vai responder. Seja bem-vindo aí, Foster, Cíntia Bertolina, Jacques Andrade, Pedro, possui muito conhecimento em investimento, não perca a oportunidade. Marcos Monhães, seja bem-vindo, muito obrigado aí por estar conosco. Quero lembrá-los de que o Pague-se Primeiro está em todas as mídias sociais possíveis. Pague-se Primeiro tem um site, pagueseprimeiro.com.br, onde hospeda ali, né, os nossos conteúdos, nossos cursos, e também temos canal no YouTube, o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, ou seja, estamos para todos os canais de mídias sociais para lhe atender. Vá lá, curta, comente e também se inscreva em nossos canais para que você possa receber conteúdos diariamente, ok? Pedro, vamos já direcionando para o final, deixa eu ver se tem alguma mensagem, alguma pergunta aqui. Eu acho que você foi muito bem, esclareceu tanto que o pessoal não está querendo perguntar. Fizeram as perguntinhas aqui na tela. Dê aí, né, as suas considerações finais, faça algum comentário ainda que você acha pertinente e agradece aí os nossos seguidores. Perfeito. Então, pessoal, fazendo até mesmo uma alusão ao tema da live, como ser um investidor independente, né? Vocês que acompanharam a live desde o início até o presente momento, vocês puderam perceber aí que para alcançar a independência, a independência como investidor, você se tornar livre das narrativas das mídias financeiras, dos digitais tendenciosos, né, da propaganda dos bancos, das instituições financeiras de modo, né, que quer pegar o teu dinheiro. Se você quiser se ver livre, se tornar independente, tá? Dessas tentativas por parte do sistema financeiro, né, tanto no que diz respeito à dívida, como no que diz respeito à forma como investir, você precisa adquirir conhecimento. Né? Somente o conhecimento liberta. E foi isso que eu busquei, né, ao longo dessa trajetória como investidor. Eu busquei conhecimento de forma autodidática, tá? E hoje eu já tenho uma carteira de investimentos já consolidada, né, tanto no exterior como no Brasil. Tá? Uma carteira tem uma relação de risco-retorno bastante otimizada. Né? Isso significa dizer que hoje eu tenho uma carteira que no longo prazo ela tem condições de ter estabilidade correndo o mínimo de risco possível. Isso é perfeitamente alcançável, isso é perfeitamente factível para qualquer investidor
que se disponha a adquirir conhecimento. Agora, para isso, tem que sair da zona de conforto, tá? Tem que se debruçar nos estudos, tem que ler, tem que criar o hábito de ler muito, certo? Tem que buscar o conhecimento verdadeiro, né? Para investir realmente de forma correta, não ficar dependendo de diquinhas de terceiros, né? Dicas de tendenciosas, os players do mercado financeiro, né? Que não estão preocupados com a rentabilidade do seu investimento, eles estão preocupados com a comissão deles. Eles não estão preocupados com vocês, estão preocupados com eles, certo? Então, para vocês se é tipo de amarra, tá? Vocês têm que buscar o conhecimento, têm que sair da zona de conforto. Não adianta, tá? Esse é o único caminho. Essa é a consideração que eu gostaria de deixar aqui e frisar que é para motivo de imensa alegria e satisfação estar falando sobre a educação financeira, falando sobre investimentos, né? Digital aqui na internet, né? Mesmo que não tenham muitas pessoas aqui agora na live, mas essas poucas pessoas que estão aqui, que entraram no início e ficaram aqui até o final, com certeza elas já sairão dessa live com a outra cabeça em relação a investimentos, certo? Então, eu acredito que eu consegui cumprir a minha missão, o meu objetivo aqui na live, né, de fazer com que as pessoas que assistiram essa live aqui hoje, né, elas tenham saído com a outra cabeça. Com certeza, Pedro. Uma pergunta aqui, Pedro. Como procurar o Pedro para aprender a investir? Olha, eu vou dar uma sugestão melhor. Não procure o Pedro, procure o Pague-se Primeiro. Porque no Pague-se Primeiro, além do Pedro, vocês terão o Domingos, que é esse cara que está me entrevistando, que é um cara que tem 32 anos de área bancária, entende de tudo um pouco. Ele entende de A a Z no mundo das finanças. Esse cara é um ensino, né? Ele entende de dívidas, entende de investimentos, entende de produtos bancários, o que vocês imaginarem. Nós temos também no nosso grupo, no nosso negócio, nós temos 3 especialistas em mudança de mentalidade, né? 3 especialistas na área de mindset, tá? Que é a Márcia Vasconcelos, Lani Ferreira, né? São as 2 mulheres do nosso grupo, e temos também o Giovan Lessa, tá? Temos um cara que é super especialista em organização financeira, que é o Hernani Ferreira. O cara entende tudo de organização financeira. Nós temos o Marcos Uchoa, que é o cara que entende tudo de tesouro direto, certo? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguém. Eu falei... O Pedro Pinheiro e o Domingos. Pronto, fechou. Tem eu como investidor, né? Tanto no Brasil como no exterior, que é especialista também em planejamento financeiro. Então, a melhor sugestão que eu posso dar a você, que fez essa pergunta, é procure o pague-se-primeiro.oficial. É o nosso endereço no Instagram. Isso aí. E entrou agora a Maria Fernanda Prado. Seja bem-vinda, obrigado pela participação. O Francisco Corrêa também, seja muito bem-vindo. O Weber. O Clóvis. Muito obrigado também pela participação. E olha só, eu queria dizer para vocês o seguinte: se você não tiver conhecimento, você vai estar investindo nos grandes bancões, nas instituições financeiras tradicionais. Elas não vai te trazer enriquecimento. Elas vão evitar que você perca dinheiro. No muito, elas vão trazer o seu dinheiro para que ele acompanhe a inflação, para que ele não perca valor. Agora, se você quer ganhar dinheiro, enriquecer, você tem que fazer algo mais. Você tem que sair, né,
do tradicional e A ir bolha. para... Tem que sair da bolha. E para que você saia do tradicional, né, e não perca dinheiro também no novo, busque o conhecimento. E o Pague-se Primeiro está aqui com esse objetivo, com essa meta, né, que é trazer para você esse conhecimento, para que você seja você mesmo o dono, né, destino. Por isso que a live de hoje chama Investidor Independente. Como se tornar investidor independente. Para que você não dependa nem dos bancos tradicionais e nem dos corretores, né, das bolsas de valores que vão aí cadar o seu interesse. Você tem que ter interesse no seu enriquecimento. Você é o maior interessado. Então, pague-se primeiro, você em primeiro lugar. Você Pedro, em primeiro lugar muito sempre. obrigado pela participação dessa live de hoje. E digo aqui o seguinte, essa live ela vai ficar gravada. Então você pode, né, mandar esse link para os seus amigos, para os seus parentes, para aqueles que você gosta e quer que eles enriqueçam. Eles poderão ver depois em nossos canais. Certinho? Muito obrigado. Pedro, até a próxima. E a Até a vocês próxima, que estão pessoal. conosco, Tchau, muito tchau. obrigado pela presença. Tchau, tchau.